Salmos 119, versículo 129. A palavra de Deus hoje muito especial para a nossa vida. Nós nunca podemos esquecer dos testemunhos que Deus nos promoveu. Amém, irmãos? Nós ainda talvez não tenhamos vivido tantos milagres, porque muitas vezes estamos incrédulos do que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Nós não podemos duvidar da ação de Deus. Deus pode mover o céu e mudar toda a trajetória da nossa vida. Amém, irmãos? Salmo 119, começamos no versículo 129, que diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. O salmista declara com muita assertividade. Quais são as palavras da boca dele? Maravilhosos são os seus testemunhos. As obras do Senhor são maravilhosas. Ele reconhece que tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. E uma das coisas que mais chama a atenção, os testemunhos, o que ouço do Senhor, o que vivi com o Senhor, é o que me faz fazer o quê, gente? Qual que é a posição que ele toma? Eu guardo tua palavra por causa das tuas maravilhas. O que Deus prometeu em sua palavra jamais caiu em descrédito. Amém, irmãos? Às vezes nós esquecemos do que Deus já fez. Há alguns que estão conosco, outros que estão em casa, que vão acompanhar em outro momento. Talvez alguns possam dizer, não, mas Deus nunca fez nada para mim, minha vida foi sempre de tristeza. Mas quantas são as maravilhas que nós muitas vezes já vivemos e acabamos desprezando? Vamos pensar um pouquinho melhor? Imagine, por exemplo, a nossa infância. Quem teve uma vida difícil, sabe bem o que eu estou falando. Quem passou por muitas dificuldades, quem passou por muita luta para estar de pé até hoje, talvez você consiga fazer menção lá no seu coração. Puxa, Deus já fez muita coisa por mim. Deus já operou maravilhas em meu favor. Deus me livrou. Deus me fez muitas coisas. Aí o texto fala, essas maravilhas, não tem como eu não guardar a tua palavra, não tem como eu não respeitar ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Os testemunhos do Senhor me fazem ficar de pé. Amém, irmãos? Tudo que Deus já fez por mim, tudo que Deus já operou, Ele vai operar por mim. Estamos falando da semana passada, falávamos que existem coisas que acontecem na família que não deveriam estar acontecendo. Mas acontece por qual motivo? Por nós nos afastarmos de Deus, por não entendermos a vontade de Deus. Imagine, desde a criação do mundo, as coisas não teriam tido quedas na nossa vida se o pecado não tivesse entrado na vida do ser humano. Então, quando nós pecamos, nós acabamos perdendo o prazer das coisas de Deus e só enxergamos problemas. Perceba que a palavra de Deus é uma maravilha. Você gosta de ouvir pregação? Gosta da pregação, você gosta de ouvir aquela palavra, aquele incentivo do céu para a sua vida, mas nós muitas vezes vamos vivendo desmotivados com as coisas que nós vamos vendo. As coisas que enxergamos ou as circunstâncias difíceis à minha volta vai muitas vezes levando a gente a uma tristeza de alma, vai nos abatendo, vai nos desanimando, vai nos colocando para baixo. Veja o que o salmista fala, o que me faz guardar a tua palavra são os testemunhos, são as maravilhas que o Senhor faz. O mesmo Deus que operou na vida de Abraão e de Sara, é o mesmo Deus que pode operar na sua vida. Amém? Ah, pastor, mas como pode? Olha a situação que eu enfrento. Entenda, Deus pode mudar tudo. Imagine nos dias de Jacó. Jacó tinha um filho que ele passou por muitos anos uma tristeza. Jacó sabia que por mais que passara o tempo da sua vida, havia uma tristeza pela perca de um filho. Quem aqui é pai ou mãe sabe a dor que é você estar distante de um filho, a dor de saber que um filho está perdido. E eu, quando faço menção da minha vida, eu gosto de falar para as pessoas o que Jesus fez na minha casa. Eu olho para a minha casa, a minha alegria é poder falar, puxa, a minha família serve a Deus. A minha família anda com Jesus, mas não foi sempre assim. Hoje eu tenho obrigação, é obrigação minha falar da maravilha que Deus fez na minha casa.
Olha o que Deus fez, colocou minha família num lugar seguro, na presença de Deus, na palavra, livre do pecado, livre desse mundo mal. Não que não estejamos no mundo, mas nós não servimos ao mundo, servimos a Deus. Eu tenho que testificar o que Deus fez. O que seríamos de nós se não fosse Jesus? Estaríamos todos nós consumidos. Então, quando falamos da obra de Deus, não podemos esquecer que Deus nunca vai falhar. Passou muitos anos, chegou a oportunidade, ainda que tenha aparecido num momento difícil, a Bíblia fala que Jacó abraçou o seu filho. O José, lembram dele? José, muito tempo depois, muito tempo se passou, mas ele teve a oportunidade de ver o seu filho novamente. Viu os irmãos todos se abraçarem, viu toda a sua casa ser abençoada por aquele filho que parecia ser o filho esquecido, o filho morto, o filho que sumiu. Deus preparou uma bênção tamanha que o José, quando apareceu, trouxe bênção para toda a família. Então, nunca ache que é o fim. Nunca pense que não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Porque se Deus está na obra, sempre há uma esperança. Sempre há uma fé da qual você não pode esquecer. Se Deus fez na vida de Abraão, que não podia ter filhos, que sua esposa não podia gerar, Deus disse que daria, prometeu e ele cumpriu. Atrasou um pouco a bênção de Deus, por quê? Porque ele tentou fazer do jeito dele. Quando você tenta fazer do seu jeito, você está colocando a palavra em desprezo. Olha o que o salmista fala, leia o versículo 130 comigo, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Põe para mim essa leitura, filho, põe para mim na ARA, na ARA, que fala da revista atualizada. Não na NVT, ARA, ou isso, RA, obrigado. Leia comigo esse texto. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então vamos entender uma coisa. A palavra de Deus para o salmista, que sempre está falando das maravilhas de Deus, é uma palavra que traz para ele esclarecimento. Irmãos, olha que coisa séria. Se a palavra de Deus para a minha vida eu tenho que guardar, reter, praticar, eu não posso só ler a Bíblia, eu não posso só vir ao culto, eu tenho que ter clareza. A exposição, o que é expor? É um ensinamento. Quando o ensinamento da palavra vai chegando ao nosso coração, nós vamos deixando a natureza das coisas de lado e vamos começando a colocar fé no que Deus fala. Aquilo que Deus falou é a direção para a minha vida. Você está entendendo? Quando a palavra vai clareando para mim, o que ele diz ali, irmão? Ele dá entendimento até para quem é simples. Quem não entende nada, começa a ouvir a pregação, começa a ouvir a exposição bíblica, começa a ouvir sobre Deus, sobre Cristo, sobre cura, sobre restauração de casamento, sobre restauração familiar, sobre restauração financeira, que Deus pode sim mover e abençoar a sua vida financeira. Amém, irmãos? Quando você começa a ouvir sobre as palavras de Deus, você começa a entender que até a pessoa que pouco conhece a Deus, que pouco entende sobre Deus, também tem acesso àquilo que Deus quer para você. Todos nós temos acesso a Deus, mas muitas vezes vamos desprezando a palavra, e por desprezar a palavra, nós vamos sendo pessoas que não entendem o que deve ser feito. Por que não entendemos o que tem que ser feito? Porque a palavra está distante de nós. Então, note, irmão, Deus fez na vida de Abraão, Deus fez na vida de Jacó, Deus fez na vida de Isaac. São tantos testemunhos que nós não podemos achar que Deus não vai operar na minha vida. São tantos os milagres descritos na Santa Palavra que não quer dizer que na sua casa vai ser diferente. Você pode falar amém? Se na casa de tantos quantos Deus operou, por que Deus não operaria na sua vida? Por que Deus desprezaria você? Deus tem queridinhos para ele, irmão? Deus tem uns melhores que os outros? Deus é igual o homem que escolhe ficar do lado de um e ficar contra o outro?
Não, Deus não é assim. Deus quer que todos venham à luz. Deus quer que todos tenham conhecimento dele. Deus quer que você se aproxime mais. Porém, está escrito, a exposição das palavras traz o que para nós? Trazem luz. O que é trazer luz, pastor? É entendimento. Você experimentou andar dentro da sua casa tudo escuro? Já experimentou? Quem já tentou, não, eu sei como que é fácil, não precisa acender a luz não, porque eu conheço o caminho aqui de casa, e caminho de casa é o caminho que você conhece bem, mas você tão sabichão, tão entendedor daquele caminho, que você fala, não, eu sei muito bem, aí você vai e tropeça e bate o pé, ai, eu não tinha visto que tinha um negócio aqui na frente, quer dizer, andar no escuro é andar contra a palavra. Quando você está andando na luz de Deus, quando você está andando na luz da palavra, você sempre vai ser alertado daquilo que deve ser feito para você viver uma bênção, para você viver a vontade de Deus. Deu para entender até aqui? O que nós temos que olhar para a nossa família e falar, mas lá em casa tem um bêbado, lá em casa tem alguém drogado, lá em casa tem alguém perdido, uma pessoa que sempre é ignorante, orgulhosa. Não, eu vou olhar para as maravilhas do Senhor. Eu vou olhar para os testemunhos do Senhor, porque é isso que não me deixa desanimar, é isso que não me deixa esquecer que na minha casa também eu viverei a bênção de Deus. Amém, gente? Vai comigo, por favor, Lucas 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Esse texto é conhecido, eu já volto ali no Salmo. Esse texto é muito conhecido. Eu comentei hoje 2 vezes, não abri esse texto, mas agora eu vou abrir com vocês. Lucas 7, versículo 11. Fala aqui da viúva de Naim, que vinha caminhando juntamente com uma comitiva de pessoas num velório, indo em direção ao sepulcro para enterrar o seu filho. Você deve imaginar o quão doloroso deve ser viúva, e deve imaginar quão doloroso deve ser viúva e perder o seu filho. Imagine a dor que essa mulher vinha carregando no seu semblante, lágrimas dos olhos que caíam de tristeza. Você já chorou de tristeza? Já ou não? É dolorido, irmão, quando até as lágrimas nos faltam por causa do buraco existencial na nossa vida. Só que Jesus tem compaixão de nós, amém, irmãos? Nós nunca podemos tirar os olhos de Jesus. Diz assim o versículo 11. E aconteceu pouco depois de ir ele, aqui falando Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não, para um pouquinho, pastor, você sabe o significado de compaixão? Sabe o que significa ter compaixão de alguém? Compaixão é o mesmo de que você se pôr no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Claro que você não vai ter a mesma proporção do que o outro sente, mas você deve se posicionar, entender o sofrimento daquela pessoa, independente de qual seja a situação. Talvez você diga, pastor, como pode? Essa pessoa rouba, ela trapaceia, essa pessoa adultera, essa pessoa se prostitui, essa pessoa ela usa droga, essa pessoa fuma, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Irmãos, nós temos que olhar para essas pessoas e ter o que delas? Compaixão. Deus, tem compaixão dessa pessoa. Não sei o que levou essa pessoa a viver esse vício, não sei o que levou essa pessoa a viver desse jeito, se foram suas escolhas ou as escolhas erradas que fizeram para ela, que existem escolhas que nós não fizemos, nos ensinaram. Muitas coisas nos empurraram a viver aquilo. Só que Jesus moveu-se, olhou para aquela cena, aquela mulher chorando, e Jesus, com a presciência de entendimento, sabia que essa mulher estava só, a presença do lado dela não estava seu marido junto. E aí Jesus então fala, mulher, não chore. Jesus, lembra que ele disse, o dia que eu não estiver com vocês, o meu Espírito Santo vai consolar vocês. Jesus viu aquela mulher no sofrimento e foi em direção dela para fazer o quê? Para consolar. O que Jesus estava fazendo? Trazendo aqui, ligando o Salmo 119. O que nós ouvimos? A palavra que vem de Cristo é luz para a minha vida.
A palavra que vem de Jesus vem para trazer clareza para a minha dor. Vem para trazer a calma que eu preciso para enfrentar o problema. Por quê? Jesus disse, não chore. Versículo de número 14. Chegando-se então, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, você pode ler comigo, por favor, o 15? E o defunto. E, gente, você entendeu que esse menino estava morto, ele não estava doente. Ele não estava numa situação crítica. Você deve lembrar-se de Lucas capítulo 15. Vocês se lembram o que está escrito em Lucas 15? A Bíblia fala lá que o Senhor nos ensinando-nos sobre o filho pródigo. Lembra quando o pai recebe o filho de volta depois das suas andanças? Quem lembra disso? O filho pródigo andou, se perdeu, e quando ele voltou, o pai fez o quê? O abraçou. E esse abraço do pai trouxe para ele um aperto, um aperto tão gostoso de pai, que o pai chega a falar, gente, meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Então entenda, irmãos, que não é uma linguagem literal, ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto por causa da perdição do pecado. Então toda pessoa que está distante de Deus, ela está como morta. Ela está perdida. Esse caso que Jesus está levantando o filho dessa viúva é um caso literal. Ele literalmente estava morto. Ele estava já sendo levado para o sepulcro. Ele não levantaria mais. Só que Jesus disse, ô jovem, pode ficar de pé. Levanta aí. Jesus está fazendo o quê, irmãos? Tendo compaixão daquela mãe. Você acha que Deus não vai ouvir a sua oração, mamãe? Você acha, papai, que Deus não vai ouvir a sua oração? Você acha que seu casamento vai acabar, irmã? Você acha, irmão, que o seu casamento vai acabar? Deus está lhe dando uma oportunidade. Deus está dando o que para você, irmão? Uma luz. Dizendo para você, eu vou ressuscitar. Vamos, queridos. Eu vou ressuscitar o que está morto. Tem algo morto na tua casa? Tem algo morto que talvez você diga, pastor, eu não tenho fé sequer para poder viver. Talvez você perdeu as maravilhas. Lembra que falávamos? As maravilhas do Senhor e os seus testemunhos é o que me faz guardar a palavra, é o que me faz andar todos os dias. Só que nós vamos passando o tempo e nós começamos a olhar somente para os nossos problemas. Só vamos olhando para aquilo que não deu certo, e acabamos esquecendo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fala teu nome, é o Deus do Jefferson, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, será eternamente o mesmo Deus. Então eu não posso duvidar, se Deus restaurou o casamento do Jefferson, Ele pode restaurar o seu também. Se Deus restaurou o casamento de tantos quantos homens e mulheres que sofreram por não andarem, não conhecerem Jesus, quando Jesus chega, Ele traz a luz que faltava, Ele traz a palavra para solucionar o que está morto. Lembra que falávamos semana passada sobre maldições? Pastor, eu estou vivendo uma maldição da culpa do pai, da mãe, da avó, da tia, seja lá o que for. Amados, essa maldição do inferno, ela não alcança você. Jesus já desfez toda a obra maligna. Você só precisa crer nas maravilhas de Deus. Leia o final do versículo. O defunto assentou-se e começou a falar. Diga graças a Deus. Sabe aquele que é mudo na tua casa, que entra por uma porta e sai pela outra? Ele vai começar a falar. Você vai ver o filho conversar. Ô mãe, ô pai, eu quero conversar com o senhor aqui. Ô mãe, eu quero falar com a senhora. Olha, eu fiz umas coisas erradas, mas eu vim aqui para confessar. O pai, quando vê o filho falar alguma coisa, confessando, sabe o que a Bíblia fala? Que você está recebendo um filho vivo e não morto. O filho que está se escondendo de você, ele está morto. E às vezes o filho se esconde de você de medo de você. Entenda o que está escrito aqui, irmãos. Quando estava morto, ele não falava. Quando Jesus tocou nele, ele começou a falar. Entenda que não é a nossa
pressão, mas é o Senhor que tem que tocar. Então não duvide, mas pastor, está demorando. Não interessa o tempo, o que interessa é que as maravilhas que aconteceram outrora vão acontecer também na minha casa. Eu não posso duvidar disso. Eu vou viver os testemunhos. Já pensou? Quando você fala, viu, eu quero contar para vocês, hoje de tarde foi até engraçado, tem a obreira Lúcia, talvez ela vá assistir depois, acabou o culto, ela falou, pastor, o senhor estava pregando essa mensagem? E ela ficou quase meia hora depois que acabou o culto, me contando maravilhas que Deus fez na vida dela. Maravilha financeira, maravilha de saúde, maravilha no casamento, maravilha na vida dos filhos. Tantos livramentos, quanta coisa. Irmãos, vai chegar um dia que as maravilhas de Deus estarão em você. Que você vai falar, puxa, olha aqui, ó, tá vendo meu filho? Esse aqui é meu filho. Esse aqui era aquele perdido. Sim, esse aqui é aquele filho perdido, mas ele está vivo hoje. Olha que bênção. Está com Jesus. Lembra do meu marido que vivia caído de bêbado? Não vai dizer que esse aqui é teu marido. Até a aparência muda. Quem já viu uma pessoa antes de se converter e depois da conversão? A aparência da pessoa muda. Ela é completamente diferente. Ela se torna uma pessoa viva, feliz, uma pessoa que tem sempre uma palavra, porque lembre-se que o salmista disse, são os teus testemunhos e as tuas maravilhas que me fazem guardar a palavra. Sabe o que é guardar a palavra? Não é guardar no bolso, não. Eu continuo praticando a palavra. Mesmo vendo esse mundo tão mal, eu continuo confiando na tua palavra, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, o filho morto se levanta, e a Bíblia fala ali então, versículo 16, olha o testemunho acontecendo. Quando Jesus chega, o testemunho vem, amém? Jesus chega, o testemunho vem. E de todos se apoderou o que, gente? Começaram a fazer o que, irmão? Respeitar esse Jesus. Começaram a respeitar esta viúva, começaram a respeitar esse menino que estava morto. Ah, pastor, tem gente que não tem crédito. Vamos falar a verdade, tem gente que não tem crédito com a gente. Tem pessoas que não têm crédito com você? Fala a verdade. Quando eu digo assim, talvez é uma pessoa que você ama muito. Pode ser até um familiar, alguém da sua casa. Você ama muito, mas essa pessoa perdeu a confiança. Você não consegue confiar nela. Ela te mente todo dia, te engana, fala que vai fazer e não faz. Sabe aquela pessoa que fica titubeando, fala uma coisa na frente e fala outra nas costas? Quando Jesus chega na vida dessa pessoa, tudo que ela fala se torna verdade, irmão. É a verdade. Se torna, não, é a verdade. Quando o menino começou a falar, era um morto que estava falando, irmãos? Era um vivo falando, morto não fala. Amém, irmãos? Você tem que acreditar, Deus, eu não posso duvidar das maravilhas do Senhor. Se Deus fez com o filho da viúva de Naim, então o Senhor pode fazer na minha casa também. O Senhor pode ressuscitar o que está morto, pastor. Lá em casa está morto meu casamento, pastor. Nós nos tornamos mais amigos dentro da nossa casa. É bom ser amigo do cônjuge, é bom ter um bom relacionamento, mas o relacionamento de marido e mulher não é só amigo. Amigo é importante, mas tem que ter mais. Tem que estar mais próximo, tem que estar unido, tem que ser um em carne, tem que um defender o outro, os dois lutando junto a Deus. Um cai, o outro levanta, um desanima, o outro levanta. Agora, quando numa casa está todo mundo morto, irmão, esses dias eu falava com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, pastor, é que eu queria ir, mas a mulher não quis, pastor, daí eu acabei não indo também. Quando um está caído, alguém tem que se levantar. Quando um está desanimado, o outro tem que levantar, porque se os dois caírem, quem os levantará? Por isso que nós não podemos duvidar do poder de Deus, de operar maravilha dentro da minha casa. Deus vai operar na minha casa. Eu vou poder contar o testemunho e falar assim, ó, tá vendo meu filho aqui, ó, estava diagnosticado com a enfermidade, está curado. Jesus fez a obra. Lembra daquele um que vivia pelos cantos, nos bar, nos botecos aí, que vivia nas bodegas embriagando-se? Está aqui, ó. Está aqui o testemunho, mudou, converteu-se, já não é mais essa pessoa. Aquele filho seu que vivia perdido atrás de mulherada, de bagunça, sim, hoje ele tem uma só mulher, mulher da sua mocidade, os meus netos são a bênção porque são bem cuidados pela família e hoje o meu filho honra a casa dele. Como que isso pode acontecer? Quando de Jesus chega, há ali uma ressurreição. Ali muda a coisa. Quando Jesus toca no morto, o morto se levanta. Amém?
Versículo de número 17, né? E correu dele esta fama, que a fama é o quê? Lembra que falamos Salmo 119, 128? As suas maravilhas e os seus testemunhos. O que é fama? É o testemunho. O que está acontecendo ali, puxa, mas como mudou essa pessoa? Sim, eu sou diferente hoje. Hoje eu tenho a luz das Escrituras na minha cabeça. Eu não tomo decisões como eu acho, eu tomo decisões como a palavra me diz. Eu não tomo decisões como eu pensasse e realizasse. Não, eu tomo decisões do jeito que a palavra fala. Assim eu vou ser bem-sucedido, assim eu trago vida e não trago morte para minha casa. Segundo exemplo, João 11:31. João 11:31. Você conhece a história de Lázaro, o morto? Mais um morto, irmão. Vocês estão mortos? Eu sei que você ia falar assim. Vocês estão mortos ou estão vivos? Se estiver morto, Deus ressuscita você agora. Abra sua boca aí, comece a declarar o quê? As maravilhas e os testemunhos de Deus. Se você fica olhando só para... pastor, mas viu, isso aqui aconteceu com o pai, com o vô, com o tataravô, com não sei quem. Está acontecendo a mesma coisa. Você vai ficar olhando para isso ou para as maravilhas de Deus? Não, vou olhar para a palavra. Deus mudou isso, Deus pode mudar aqui também. Era até chegar eu, pastor, depois de mim agora vai acabar essa maldição aqui, agora vai ter vida lá em casa. Amém? Versículo, João 11, João capítulo 11, o versículo é o 31. Acharam aí? Posso ler? Só para título de conhecimento, Jesus foi chamado para vir à casa de Maria, de Marta e Lázaro, que eram irmãos, para que, enquanto Lázaro estava moribundo, quase à morte, ele chegasse para que ele curasse o seu amigo. Diga-se de passagem, Lázaro era amigo de Jesus. E outra coisa, se você for amigo de Jesus, quando tiver um problema, você chamar, ele vem te ajudar. Amém? Então, seja amigo de Jesus. Seja amigo. Amém? Amigo que divide a mesma ideia. Tem como, por exemplo, você ver uma amizade de alguém que é totalmente diferente uma da outra? Veja, pode perceber que os amigos eles se aproximam quando são iguais, pensam igual. Elas vão se aproximando porque são parecidos. Nós somos da mesma fé, vamos nos aproximando. Quem é amigo de Jesus anda e vive como Jesus. Amém? Aí Jesus está vindo. E ele chega e aqui é o encontro, o primeiro encontro para que houvesse ali a manifestação do poder de Deus, que era para que Lázaro fosse curado. Só que Lázaro já está morto, ele morreu. Só que Jesus olhava para Lázaro como morto? Não, Jesus disse para os amigos, discípulos, dizendo, olha gente, o Lázaro está só dormindo. Diga de passagem, com certeza e convicção, Lázaro estava dormindo? Ele estava morto. Mas para a mãe olhar para um filho, você tem que falar o quê, mãe? Está dormindo. Ele não está morto, não. Ele está dormindo, mas vai levantar. Você vai olhar para o teu marido, não, ele está morto? Não, está morto, não. Ele está dormindo, uma hora ele levanta. Amém, irmãos? Demorou quanto tempo? Foi 4 dias para ele sair do sepulcro. Foi 4 dias para Jesus chegar ali. Mas uma hora Jesus chegou. Não é no seu tempo. Tem gente que se Jesus não chegar na hora, eu não vou na igreja mais. Se não mudar hoje, não volto mais. Não é assim que algumas pessoas fazem? Eu vou na igreja hoje, mas se hoje não acontecer algum milagre, eu não volto mais. Você esqueceu das maravilhas que Deus já fez. Não se esqueça que Deus já fez, porque Ele pode fazer hoje na sua vida. Amém? Aí vai lá comigo lá então, 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando quem mais? Os judeus que com ele vinham. Moveu-se de muito em espírito. Jesus ficou o quê, irmão? Está escrito ali? O que é perturbar-se, irmão? Não é estar endemoniado, não. Ele perturbou-se porque ele ficou com uma situação. Puxa, como é que vocês me chamam para vir aqui e estão nessa choradeira? Pastor, é que o senhor não sabe o que é meu casamento. Pastor, é que o senhor não sabe, olha a minha situação. Pastor, eu não sei mais o que eu faço.
essa choradeira não move Deus, irmão. Lembra que eu falo toda vez? Mimimi para Deus não cola. Não adianta ficar, oh, meu Deus, aí Jesus, o senhor está vendo que dó de mim. Para de se vitimizar, irmão. Para de achar que só você tem problema. Nós temos problema nos nossos familiares? Todos têm. Se a gente começar a falar aqui, a gente começa a chorar. Não é para esse motivo. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus pode ressuscitar o que está morto. Olha para onde, irmãos? Para as maravilhas. Olha para o que Deus já fez. Lembre-se das palavras do Senhor. Está aqui o Senhor, aqui, poxa, você entende que esse perturbou-se aqui e ficou inquieto. Como que vocês me chamam para vir aqui? Vocês creem que eu posso curar, mas vocês não creem que eu posso ressuscitar? Eu escuto, volta e meia, o pastor Jaime fala daquele caso que aconteceu lá na São João, de uma senhora, membro da igreja, já há muitos anos passado, tinha se separado, passou um tempão que havia se separado, anos se passaram, e ela indo para a igreja buscando a Deus, depois de tantos anos, ambos se separaram das pessoas que tinham arrumado, que tinham se ajuntado, e os dois foram buscar a Deus juntos e voltaram a ter o casamento que lá atrás eles tinham separado. Deus pode fazer o impossível, irmão, amém? Ah, pastor, mas por quê? Mas porque Deus é um Deus poderoso que pode ressuscitar o que está morto. Mas é impossível, pastor. Quem leu já ali Ezequiel, capítulo 34, que fala que havia um vale de ossos secos. Podia se levantar do cemitério, pode levantar um exército? Não, pastor, não pode, mas o que o senhor falou? Então tá bom, comece a falar o que você quer que aconteça. Comece a falar que do sepulcro vai levantar. Aquele filho que está perdido, que tem um problema mental, segundo a medicina, eu vou declarar que ele é curado. O médico fala TDAH, eu falo ele é inteligente, ele não esquece nada, amém? O médico fala, isso aqui é um problema crônico para a vida toda. Eu falo, em nome de Jesus, este problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus, que eu vou ser curado e contar. Quem disse que eu tenho doença mais? Está aqui o exame. O médico disse que ia ser crônico e ia ir e voltar. Está aqui o exame que disse que eu não tenho mais. É para a glória de Deus. Aí Jesus ficou chateado com a situação, quer dizer, Jesus ficou chateado com a incredulidade. Você não crê, veja que você vai desanimando, definhando, qualquer palavra que o pastor prega, você já não crê mais. Por quê? Porque você está definhando, você esqueceu-se das maravilhas de Deus. Você esqueceu que Deus pode mudar na tua casa. Leia o versículo seguinte, versículo 34. E disse, onde o pusestes? Quer dizer, vocês fizeram o que com ele? Disseram então, Senhor, vem aqui para o senhor ver. Acharam que ia comover Jesus, né, irmão? Acharam que já, vem aqui para o senhor ver, tadinho do Lázaro, olha que dozinha do Lázaro. Aí a Bíblia fala que Jesus chorou, irmão. Jesus chorou por quê mesmo, irmão? Não entendi? Porque Jesus o amava. Mas vamos ler o texto? Disseram, pois, judeus, veja, ele está chorando por quê? Jesus chorou só por causa de amor, irmão? Jesus chorou vendo o que, irmão? A incredulidade daquele povo. Sabia que Jesus chora quando você continua incrédulo? Você entende isso? Quando você desconfia da sua palavra, você faz Jesus chorar, irmão. Vou fazer uma perguntinha, olha para o pastor aqui. Você ficaria feliz em fazer o seu pai e sua mãe chorar de tristeza? Então Jesus não chorou feliz aqui, irmão. Jesus não chorou feliz. Agora, deixa aqui que eu já volto aqui, tá? Deixa aqui. Volta em Salmos 119. Eu vou ler o versículo de número 136. Salmos 119, 136. Quero que você leia comigo pausadamente. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Irmão, o que o salmista está dizendo? Eu choro em ver a incredulidade de quem não quer servir a Deus. Nós que somos de Jesus,
Nós temos que chorar por esse povo, irmão. Quando eu digo chorar, não é ficar, ai Deus, por favor, não, mas nós não podemos desistir dessas pessoas. Nós não podemos desistir dos fracos, amém, irmãos? Nós não podemos desistir dos perdidos, porque a pior pessoa desse mundo Deus pode restaurar. Deus pode levantar um morto, irmãos. Só que está faltando o que do povo de Deus, irmão? Está faltando a mãe lutar pelo filho, está faltando o pai lutar pelo filho, está faltando a mulher lutar pelo marido, está faltando o marido lutar pela esposa, está faltando aquela batalha de verdade. Outro ponto importante, põe para mim Atos, por favor, capítulo 16, versículo 30. Eu vou ler na tela para a gente poder encurtar aqui e ser rápido. E tirando-os para fora, isso aqui é o dia que Paulo estava encarcerado, ele ora a Deus, a Bíblia fala que houve um terremoto, as grades ali da prisão se abriram e eles foram libertos. E o carcereiro estava preocupado com o que poderia acontecer com ele, por eles terem escapado. Aí o Paulo e todos os presos que estão ali, ninguém vai embora. Eles ficam ali em comando e obediência ao carcereiro. Mesmo ali a grade aberta, eles não fugiram, eles permaneceram ali. Diz o versículo, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que esse homem carcereiro viu? Eles nunca jamais tinham entendido como poderia que um pequeno terremoto, foi um terremoto que só abriu o quê, irmãos? O terremoto não derrubou a casa de ninguém, não acabou com tudo ali, ninguém morreu com as grades soterrado na terra, não. O terremoto foi só para quê? Só para abrir as portas para o povo de Deus. Que terremoto estranho esse, né? Que Deus opere mais terremotos desses na nossa vida. Né? Porque só abriu o sepulcro, Jesus, sepulcro é o Lázaro, né? Só abriu as prisões. Como é que pode só abrir as prisões? Quer dizer, Deus operou, irmão, para trazer vida naquele lugar. Tem coisas que às vezes vai acontecendo e a gente fica, e agora? Já percebeu que quando uma coisa muito ruim está acontecendo, a gente fala, meu Deus, é o fim. Você sabia que quando uma coisa ruim está acontecendo, é o princípio de uma grande bênção. Escute bem, leia a Bíblia, as maravilhas do Senhor testificam isso. Aconteceu um grande problema, se o carcereiro fosse pego sem os encarcerados que ele cuidava, ele ia ser dispensado, ia ser morto. Só que ele faz o quê, irmão? Ele fala, viu gente, vem comigo, não tem como isso aqui ter acontecido se não foi um Deus verdadeiro que fez isso. É o Deus que vocês servem, que é um Deus verdadeiro. O que está acontecendo? Maravilhas e testemunhos. Aí eles então saem para fora e perguntam, viu gente, como é que eu faço para alcançar a salvação desse Deus que vocês pregam? Diga graças a Deus. Então o testemunho e a maravilha vai despertar os que estão mortos no pecado. Aí diz o versículo seguinte, você conhece, não conhece? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra não diz respeito para ressuscitar só você, mas também para ressuscitar a sua casa. Para ressuscitar seu casamento, ressuscitar seus filhos, ressuscitar sua saúde. Amém, gente? Deus está ressuscitando aqui. Aí acontece algo muito, muito importante. Leia, 32. E lhe pregaram o que, gente? O que nós aprendemos lá no Salmo, gente? O que nós temos que aprender, irmão? A luz da palavra. São os ensinamentos da palavra. Põe o Salmo 119 só na tela, versículo 129 na RA, que é a revista atualizada. O mesmo texto que nós lemos, vamos ler? Admiráveis são os testemunhos. Por isso, versículo 130, desculpa, eu quero o 130 agora. A revelação das tuas palavras esclarece e dá... Irmão, aquele carcereiro entendia alguma coisa sobre Deus? Não, mas o que aconteceu ali, aquele testemunho que ele viu, aquela maravilha que aconteceu ali, fez o quê? Fez ele crer no Senhor, irmão. Então veja, irmãos, que os incrédulos vão crer em Cristo quando olharem para nós e ver o quê? Maravilhas, testemunhos. É isso que tem que acontecer, ou seja, nós não podemos olhar para os problemas, temos que crer naquilo que a palavra de Deus fala. O que Deus fez por Abraão, o que Deus fez por Isaac, o que Deus fez por Jacó, o que Deus fez por Saulo, por Paulo, o que Deus fez por Silas, por Barnabé, por Tiago, por João, Deus fará por nós.
Deus não vai nos desprezar, amém, irmãos? Aí diz a palavra, volta por favor, Atos capítulo de número 16, versículo 32. O que eles fizeram? Você quer ser salvo? Começa por onde? Ouvindo a palavra que traz luz, a palavra que me faz esclarecer a minha vida. Sabe o que é esclarecer, gente? Faz assim comigo assim, ó. Agora entendi. Sabe o que é você viver uma vida inteira achando que sabe uma coisa e depois você viu que não sabe nada? Deus esclarece. Então é assim que faz para ser salvo? É assim que faz para ter uma família salva? Isso, eles estão pregando. Aí diz a palavra, e lhe pregaram a palavra do Senhor, você pode ler bonito? E a todos os que estavam em sua casa. Quando a pregação vai entrando no seu coração, você fala assim, viu? Vamos lá na igreja comigo, porque tem uma pregação que está entrando no meu coração e eu acho que vai ajudar você também. Você veja, irmão, que uma coisa vai chamando, a vida de Deus vai entrando em você através da palavra, e essa palavra vai trazendo o que para você? Uma força, uma vida, e essa vida faz que você também faça que as pessoas percebam que você mudou. Está tudo igual, está tudo do mesmo jeito na sua vida, mas você mudou. A forma de reação outrora era de aceitar a situação, agora não. Eu estou vivo, eu creio que Deus vai mudar a história. Menina, se fosse eu largava. Não vou largar porque Deus vai restaurar a minha casa. Não, se fosse você no seu lugar, eu separava. Não, Deus tem uma palavra que vai restaurar meu casamento. Você começa a agir diferente. Você começa a falar das maravilhas e não dos problemas. Aí acontece o que, gente? Todos da casa começam a ouvir a palavra. Toda a família começa a ouvir a palavra. E o mais importante de tudo, 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, ou seja, quando você entendeu que deve fazer a obra de Deus, deixar o pecado e andar com Jesus, tem que ser na hora. Tem gente que fala assim, acho que é hoje que eu vou falar com o pastor que eu vou me batizar. Será que eu devo? Será que eu devo? Tem que ser na hora, era de noite, irmão. Naqueles dias não era igual hoje que tem lâmpada, não. Naquela hora da noite, ele estava pregando e fez o quê, irmão? Lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Quer dizer, esse homem, ele viu uma maravilha, ele viu Deus naquele caso, ele viu o testemunho, ele ouviu a pregação, e depois da pregação ele se converteu e disse, nós vamos se batizar. Só que ele não batizou sozinho, toda a família dele se converteu. Pense, por exemplo, ele chegando com o Paulo e todos os presos ali junto, chegando assim, viu? Que esses homens aqui, homem? Você está doido? Que esse povo aqui na minha casa? A mulher, a família, né? Que esse povo? Não, é porque eu tenho que contar para vocês. Eu vi acontecer um negócio que eu nunca vi na minha vida. Deu um terremoto lá, aconteceu um negócio lá, e olha, eu não pude deixar de acreditar no que Deus fez aqui. E eu trouxe ele aqui para ensinar para a gente o que Deus fez na vida deles, vai fazer na nossa também. Diga amém. Você fala assim, amor, vai fazer na nossa vida. Está perto do marido, da esposa, diga assim, vai fazer na nossa vida. Está perto do pai, da mãe, fala assim, vai fazer na nossa vida. Amém? Está perto do irmão, fala, irmão, vai fazer na sua vida também. Amém? O que é isso, gente? Qual que é essa fé? Eu estou crendo na maravilha de Deus, não no que eu estou vivendo. Eu não vou acreditar no que eu estou vendo morto, eu vou acreditar no que a palavra diz. Por isso, a palavra é a luz que vai te fazer você entender o que deve ser feito. Até a pessoa mais simples, a pessoa mais bobinha de entendimento, quando ouvir a palavra, ela vai saber o que tem que fazer. Então veja, irmão, que a palavra de Deus é de degrau em degrauzinho, e você vai crescendo até que se torne, como a Bíblia fala, a luz é como a palavra é como a luz da aurora, vai brilhando, até tornar-se o dia perfeito. A luz vai crescendo, você vai entendendo, até que você fala, pastor, aqui em casa só tem testemunhos, só tem maravilha aqui em casa. Filho abençoado, neto abençoado, bisneto abençoado, é uma geração abençoada. O que era uma geração amaldiçoada se torna uma geração abençoada. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho mais 5 minutos? Tem? Para a gente não se esquecer que eu falei para você deixar em João, Jesus chorou por qual motivo, irmãos? Olhando a incredulidade de quem o buscava. Olha para mim aqui, se você vem buscar a Deus e fica com dúvidas, ai meu Deus, você volta do mesmo jeito, você não acreditou na palavra, você está acreditando no que você está vivendo. Pastor, que eu não consigo, joga esse mimimi para lá, para de falar que você não consegue. Lembra do que está escrito lá em Números? Tem uma coisa para você escolher hoje, bênção e maldição, qual você quer?
mas você volta falando maldição. O que você tem que falar? Meu filho, pastor, todos veem meu filho drogado e bêbado, eu vejo meu filho uma bênção. Você vai falar o quê? A bênção ou a maldição? Pastor, lá em casa é briga todo dia, nós briga até por causa do ovo frito. Nós briga até por causa do ovo frito, pastor. Nós briga até pela cor da coberta. Ó que eu já ouvi história dessa, hein? Pastor, nós briga lá em casa até pelo lado da cama. Irmão, vai chegar uma hora que os testemunhos, a palavra de Deus, vai mudar essa situação. Para de ser incrédulo. Você veio ouvir uma palavra para voltar vivo para casa e não morto. Pastor, é que o que eu fiz foi tão errado, eu ensinei tão errado meus filhos que não tem mais o que fazer. Ai, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Quem se julgou a pior mãe do mundo? Quem se julgou o pior pai do mundo? O que eu fiz? Ai, meu Deus, foi eu que fiz errado. Irmãos, será salvo tu e a tua casa quando você crê na palavra de Jesus. Quando você crê na palavra, o testemunho, a maravilha testifica. A palavra de Deus te garante que Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele faz amanhã. Ele não vai desamparar a sua família, Ele não vai desamparar você, você não será esquecido. Amém, irmãos? Vamos ler o último versículo? Vamos? Marcos 9, 21. Marcos 9, 21. Quem entendeu a mensagem de hoje? Você entendeu? Vou dar o último exemplo. Marcos 9, 21. Diz assim, eu vou direto à leitura, você vai entendendo depois que eu vou explicar. E perguntou ao pai dele, veio um pai com seu filho que estava endemoniado, e ele era chamado até de lunático. E quando chegaram os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Olha, pastor, às vezes a gente vai procurar no lugar errado. Olha para mim, isso aqui é importante. Tem gente que vai procurar espíritos, que procura o índio. Você entendeu o que eu quis dizer? Que procura o guia, que procura a mandinga, que procura alguma forma de resolver o problema. Irmão, isso não existe. Maravilhas só Jesus pode fazer. Libertação só Jesus pode fazer. E ele disse, nós podemos libertar em nome dele. Agora, Jesus fazia mandingas, precisava estralar o dedo para alguém ser curado? Não, isso aí é coisa do demônio, irmão. Isso é coisa do diabo. Essas coisas aí, você já percebeu que o diabo, ele gosta de copiar porque ele não consegue fazer? Veja todo tipo de religião. Veja as religiões, esse sincretismo, dessas coisas que querem levar para o lado espiritual, querem copiar as coisas de Deus, mas nunca vão fazer milagres que só Jesus pode fazer. Cuidado para não procurar na magia do engano. A pessoa acha que, não, se eu fizer isso aqui, vai dar certo porque fulano fez e deu. Não, porque disseram que aquele fulano tem um poder. Irmão, poder é o nome de Jesus. Poder está em Cristo, irmão. Irmão, chegaram até os discípulos não tinham autoridade para expulsar demônio, eles não tinham tido fé para aquilo ainda. Chegou-se a Jesus e Jesus falou, viu, o que está acontecendo aí com o seu filho? Me conta aí, Jesus falando agora, né? Aí diz o 21, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a sua infância. Quer dizer, o pai sofre com essa morte dentro de casa todos os dias, desde a infância do seu? Você entendeu que era uma morte contínua? Você entendeu ou não? Era uma morte contínua. Todo dia o filho se lançando no fogo, todo dia o filho cortando-se o corpo, todo dia o filho lançando na água para se matar. Você acha que isso aqui era vida, irmão? Ele estava um morto-vivo. Ele falou, Jesus, desde a infância eu sofro com esse menino. Eu não sei mais o que fazer. Eu vim ao Senhor porque só o Senhor pode fazer algo. Por que esse pai veio até Jesus? Porque ele ouviu falar do que Jesus fazia. Maravilhas e milagres. Não vá procurar outra coisa, porque em outro lugar estão copiando Jesus. Cópias não curam, cópias não restauram, cópias não transformam. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Amém? Versículo de número 22. E muitas vezes se lança no fogo, na água, para fazer o que com o corpo do menino? Se ele faz isso com consciência, era ele que fazia isso? Quem estava ali?
Tinha um demônio, era um demônio que estava incorporado naquela pessoa, naquele menino. Aí ele não sabia o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente tem que fazer, irmão? Vamos às Escrituras para ter luz, para ter esclarecimento. Como que eu vou entender de coisas espirituais se não procuro nas coisas de Deus? Você vai procurar em qualquer outro lugar, você vai na internet, digitar lá. Não, irmão, vamos para a Bíblia, vamos para Jesus, vamos para a igreja, vamos aprender. Amém, irmãos? Versículo de número 22. Aí ele se lançava para se destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso aqui Jesus perguntou, você pode crer? Você acredita? Se quem aqui crê, é possível. Você crê que Deus pode restaurar? Eu não sei o que você veio buscar de restauração. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui hoje, mas você crê que Deus pode mudar isso? Sim ou não? Você tem que crer. Sim, eu acredito, Deus pode mudar. Minha família vai ser uma bênção. Vai chegar o dia que eu vou andar com meu marido feliz, com a minha esposa feliz, com meus filhos saudáveis. Vamos ter nossa casa, vamos ter nossos bens, nossa casa, nosso carro. Nós vamos viver a palavra de Deus. Eu vou viver isso aqui. Eu não vou duvidar. Mas agora, esqueço agora, porque o agora está morto. Mas Jesus disse assim, se você crê, tudo é possível. Acredite, se você crê, tudo é possível que crê. Aí ele responde então, e logo o pai do menino clamando, de que jeito, gente? Mais uma vez lágrimas entram na nossa conversa, hein? E logo o pai com lágrimas disse, Senhor, eu creio. Olha aqui um pouquinho, pastor, diga, lágrimas de crocodile. Lágrimas de crocodilo. Lembra que eu falei, para de mimimi? Aí que eu não consigo. Consegue ou não consegue? Sim ou não? É só crer, irmãos. Falar só parece que é pouco, né? Mas é muito grande crer. Pastor, eu creio, o senhor sabe, né, pastor? Tem gente que até fala, o pastor sabe de tudo da história. Que adianta eu saber da história e você não crer? Que adianta eu orar por você, mas você não acredita? Que adianta o pastor dar a palavra, ensinar, e você, o pastor sabe de tudo, eu sei de tudo, mas você não crê? Jesus já está sabendo, o menino se joga, se corta, se põe no fogo, se põe na água. Jesus já sabe todo o problema. O que adianta eu saber, mas você não acreditar? Ele fala, eu creio, Senhor, em lágrimas. Eu acredito, Senhor. Leia. Leia você. Quer dizer, eu creio, mas no fundinho, eu não creio. Você entendeu? Ou seja, lágrima de crocodilo não resolve o teu problema. Você pode chorar um balde de água. Você pode chorar um rio, que não vai resolver a tua vida. Já ficou com dó de alguém chorando? Quem já chorou de ouvir alguém chorar? Eu. Eu choro vendo maravilha, irmão. Pregava essa mensagem de manhã hoje, lá na TV, eu falava, toda vez que eu olho para minha família, eu me emociono, irmão. Eu tenho uma família que serve a Deus, irmão. Eu penso num homem faceiro que eu sou. Minha família anda com Jesus. Isso me emociona, me faz chorar de alegria, não é de tristeza não, não é de mimimi não. Eu sou feliz por isso. Que você chore muito de alegria na tua vida. Que você possa chorar de alegria, vivendo, olha o que Deus fez. Lembra aquela casa que você pedia? Olha aqui, Deus, eu outra hora nem casa para dormir eu tinha, agora o Senhor me deu uma casa. Amém? Oh Deus, eu não tinha trabalho, agora eu tenho uma empresa para trabalhar, agora eu sou dono de uma empresa. Jesus, irmão, está perguntando para você, você vai ficar chorando até quando? Por que você está chorando da vida? Você crê ou você não crê? É essa a pergunta. E Jesus fez o quê, irmão? Viu a multidão, corria, que concorria, que estava ali, falando demais. Quem está perto sempre está falando demais, né? É ou não é? Quem está perto não fala demais? Fala para a sogra do teu marido ou esposa, para você ver só. Isso aí é acidente de criança. Não muda. Te avisei para não casar. Minha esposa escutou minha mãe falar, não casa que ele vai acabar com a tua vida. Minha mãe estava errada. Jesus está certo. Quem está entendendo, diga mãe. Amém. A mãe não dá, né? Você entendeu isso?
Você confia mais no que a mãe fala, você fica com dozinha da mãe, fica com dozinha do pai. Não é dó que resolve o problema, é palavra de fé, é a luz que resplandece, te faz entender o que tem que fazer. Não adianta ficar de chororô. Então Jesus chama todo mundo, aí ele falou, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O que Jesus fez aqui, irmão, de miraculoso? Saiu pisando no fogo. Não tem gente endemoniada que sai pisando no fogo para poder falar que é de Deus? Para falar que é poderosão? Já viu isso ou não? Quer ver? Pessoa tem um bicho no couro, anda pisando no fogo, no caco de vidro. Meu Deus, irmão. Para com isso, irmão. Poder tem Jesus, irmão. Que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esses que se dizem deuses são demônios que Jesus não está lá de dentro. Esse demônio cai por terra. Esses guias caem por terra. Esses demônios que fazem seu filho se perder, sua filha, seu casamento está em ruínas, são demônios que na voz de Jesus o demônio cai por terra. É na autoridade de Cristo, irmãos, que Jesus ressuscita a tua casa. Então vamos parar de choradeira? Vamos? Vamos parar de, meu Deus, e agora? Não. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus pode mudar o que está perdido. Deus pode restaurar. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Jesus pode trazer para você em dobro o que você perdeu. E quando eu falo assim, não é igual o mundo fala, não. Viu, se você começar a me servir, eu vou fechar teu corpo, você vai começar a ter tudo que você tinha em dobro. Escute o que está escrito na palavra de Deus. É o que promete o demônio. O que Jesus promete é a abundância de vida. Tem gente que chega a ter tanto que quando ela percebe, ela está na rua da amargura sem nada. Sem Jesus é só tristeza, gente. Sem Cristo, sem a palavra, você anda na escuridão. Salmo 128, versículo 131, 133, perdão. Você pode ler comigo, para a gente terminar? Ordena, vamos lá, Salmo 119, 133. Salmos 119, versículo 100. Isso, obrigado. Ordena os meus passos na tua. O que é ordenar? Ou seja, o Senhor vai me guiar na onde? No que o Senhor fala. Então quer dizer, eu vou parar de andar do jeito que eu penso. Fala amém. Vou parar de andar do jeito que eu acho. Vou começar a andar no que está escrito na palavra, não do que o pastor falou. O conselho do pastor é vago, irmão. O pastor pode trazer a palavra vai ao teu coração. Mas, irmão, o socorro do homem é vão, mas o socorro de Deus é certeiro. O que Deus fala, pode ficar tranquilo, cedo ou tarde, o que a promessa dele fala, ele não tarda, ele cumpre na hora certa. Amém? Por isso, termina o versículo, ordena meus passos na tua palavra, para que aconteça o que na minha vida? Para que nunca, jamais me domine, se apodere de mim iniquidade. O que o salmista fala? Senhor, eu quero olhar só para as coisas do Senhor, só para os testemunhos e maravilhas, para que eu nunca venha me corromper com a minha iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pessoal, é aquilo que você sabe fazer e não faz. Você sabe que tem que congregar, mas não. Sabe que tem que vir domingo para a igreja e não vem. Você sabe que tem que orar. Você sabe que tem que ler a Bíblia. Você sabe que tem que perdoar. Quer dizer, você vai agindo totalmente contra a palavra que você acabou de ler. O que o salmista está pedindo? Senhor, eu quero a tua palavra para que eu nunca viva na iniquidade. Para que eu nunca faça algo que desaponte ao Senhor. Eu não quero desapontar a Deus. Você quer? Eu não quero. Se você não desapontar a Deus, já está fazendo muita coisa. Então creia somente e o Senhor restaura a tua vida. Ele ressuscita a tua vida. Vamos aplaudir Jesus? Os amigos de casa, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.